Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina viver em um mundo onde a sua vida não vale nada. Onde você não é dono do próprio nome, do próprio corpo, nem do próprio destino. Um mundo em que a cor da sua pele define se você vai andar livre ou acorrentado. No fundo do sul dos Estados Unidos, pouco antes da Guerra Civil, num tempo em que a escravidão não era apenas aceita, ela era normalizada, defendida e lucrativa. Django é mais um entre tantos homens negros que caminham algemados no meio da noite, sendo tratados como mercadoria. Ele não fala muito, não porque não tenha o que dizer, mas porque aprendeu que falar demais pode custar caro. Só que tudo muda quando um homem diferente cruza seu caminho. Um sujeito elegante, educado, irônico e absolutamente fora do padrão daquele lugar. O Dr. King Schultz. Schultz não é um herói tradicional. Ele é um caçador de recompensas, alguém que mata por dinheiro, mas que segue um código moral próprio. E é justamente isso que torna a relação entre ele e Django tão interessante. Pela primeira vez, alguém olha para Django e enxerga mais do que um escravo. Enxerga inteligência, memória, coragem e potencial. No centro de tudo isso está um homem que só quer uma coisa: reencontrar sua esposa, Brunhilda, e tirá-la daquele inferno. Não importa o preço, não importa quantos inimigos apareçam pelo caminho. Django não quer poder, fama ou dinheiro. Ele quer liberdade, para ele e para ela. A história começa no silêncio da noite. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo barulho das correntes arrastando no chão e pela respiração cansada de homens que já perderam quase tudo. Um grupo de escravos caminha pelo deserto do Texas, algemado, machucado, desidratado. Entre eles está Django. Ele não se destaca, não fala, não reage. Django é só mais um corpo sendo transportado como mercadoria. Os irmãos Speck, que conduzem o grupo, tratam aquelas pessoas como objetos descartáveis. Para eles, não há humanidade ali, só números, lucro e controle. Tarantino faz questão de mostrar isso logo no início, sem suavizar nada. É desconfortável de propósito, é para deixar claro o mundo em que Django está preso. É nesse cenário que surge uma figura completamente fora do padrão. Um homem montado em uma carroça estranha, com um dente gigante balançando em cima, o Dr. King Schultz. Educado demais, articulado demais e calmo demais para aquele ambiente. Schultz não chega gritando nem ameaçando, ele conversa. E isso já é perturbador para quem está acostumado a mandar pela força. Schultz mata os irmãos Speck com frieza, mas sem prazer. Não há ódio ali, é trabalho. Logo em seguida, ele faz algo que muda tudo. Oferece liberdade a Django. Mas não é uma libertação vazia. Ele explica, pergunta, trata Django como alguém capaz de escolher. Pela primeira vez, Django não é mandado. Ele é ouvido. Schultz precisa identificar 3 homens procurados, os irmãos Brittle, antigos capatazes da fazenda onde Django vivia. Django reconheceria esses rostos em qualquer lugar. Eles não apenas o conheciam, eles o marcaram física e emocionalmente. E é aí que o filme começa a plantar a semente da transformação. Quando Schultz entrega roupas novas a Django, aquilo vai muito além da aparência. É o início da construção de uma identidade. Django passa a usar um nome, a andar ereto, a montar um cavalo. Cada pequeno gesto carrega um peso simbólico enorme. Mas o mundo ao redor não acompanha essa mudança. Em cada cidade, cada olhar torto lembra que para a sociedade, Django ainda não é um homem livre de verdade. A primeira caçada de recompensas é um teste. Schultz observa mais do que ensina. Ele quer ver como Django reage, como pensa, como decide. Django hesita, sente o peso de tirar uma vida, mas quando atira, não é por prazer, é por justiça.
Ele só mata quem sabe que merece morrer. Isso diferencia Django de todos os outros naquele mundo violento. Quando finalmente encontram os irmãos Brittle, o passado vem à tona com força total. Django não apenas reconhece os homens, ele os encara. E nesse momento, algo muda definitivamente. Não há mais medo, não há submissão, há controle. Django escolhe como cada um vai morrer e escolhe lembrá-los de quem ele é. Essa cena é crucial porque não é só sobre vingança, é sobre inversão de poder. Django não pede permissão, ele não baixa a cabeça, ele assume o comando da situação, enquanto Schultz observa orgulhoso, entendendo que sua missão foi além de um simples acordo. Django e Schultz viajam juntos caçando criminosos. Eles conversam, riem, discordam. Não é uma relação de mestre e aluno, é uma parceria. Schultz explica como funciona o mundo dos homens livres, enquanto Django aprende rápido demais para alguém que passou a vida inteira acorrentado. É nesse período que Django conta sua verdadeira motivação. Brunhilda, sua esposa, separada dele, vendida, levada para longe. Schultz escuta com atenção e, pela primeira vez, a história deixa de ser apenas um trabalho. Ele se envolve emocionalmente. Depois do inverno, Django não é mais o mesmo homem que caminhava acorrentado no deserto. Ele anda ereto, fala com firmeza, olha nos olhos. Mas o mundo para onde ele está indo é o mais perigoso de todos, o coração do sistema escravista, Candyland. A fazenda de Calvin Candie não é apenas um lugar, é um símbolo. Tudo ali foi construído sobre sangue, sofrimento e exploração, mas embalado com luxo, vinho caro e falsas boas maneiras. Candie se apresenta como um cavalheiro do sul, educado, sorridente, quase carismático. Mas por trás desse verniz existe um homem sádico, que sente prazer em dominar e humilhar. Para entrar nesse território, Schultz e Django precisam vestir máscaras. Schultz se passa por um negociante excêntrico, interessado em mandingas e lutas de escravos. Django assume o papel mais doloroso de todos, o de um negro livre que negocia outros negros como se fossem animais. Cada frase dita por ele é uma facada interna. Cada encenação cobra um preço emocional. Desde o primeiro momento, Candyland é apresentada como um ambiente sufocante. O espectador sente isso. Os escravos andam cabisbaixos, em silêncio absoluto. Não há espaço para erro, não há espaço para humanidade. O medo reina em cada canto da casa. Calvin Candie é imprevisível. Ele alterna risadas e explosões de violência com naturalidade assustadora. Para ele, escravos são investimento e entretenimento. As lutas de mandingo, onde homens são forçados a se matar para diversão, deixam claro que Candie não vê pessoas, vê peças descartáveis. É nesse ambiente que surge o personagem mais perigoso do filme, Stephen. Stephen não é o dono da casa, mas age como se fosse. Ele conhece cada canto, cada segredo, cada gesto. Diferente dos outros escravos, Stephen se sente parte do sistema. Ele não apenas obedece, ele defende a escravidão com unhas e dentes. E é exatamente por isso que ele enxerga o que Candie não vê. Stephen percebe pequenos detalhes, o jeito que Django olha para Brunhilda, a forma como Schultz fala, a pressa escondida por trás da encenação. Ele entende que aquela história de compra de lutadores não faz sentido. E quando Stephen começa a juntar as peças, o clima muda completamente. Brunhilda, por sua vez, é o coração silencioso dessa parte do filme. Ela reconhece Django, mas não pode demonstrar. Qualquer reação pode significar morte. O reencontro é feito de olhares contidos, palavras medidas e dor reprimida. Tarantino segura a emoção aqui, deixando tudo ferver por dentro. A tensão cresce até o jantar, uma das cenas mais icônicas do filme. Candie começa a falar sobre pseudociência, sobre crânios, tentando justificar a escravidão como algo natural. É uma fala absurda, mas assustadoramente próxima de discursos reais, usados na época. Schultz se mantém calmo, mas o desprezo é visível. Quando Stephen finalmente expõe o plano, a farsa desmorona. Candie se sente humilhado, ferido no orgulho, e homens como ele não perdoam isso.
Ele transforma a negociação em um jogo cruel, forçando Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilde, apenas para reafirmar poder. Esse momento marca a virada emocional do filme. Não há mais espaço para teatro. A violência que sempre esteve ali, escondida sob sorrisos, vem à tona sem freio. Depois que Stephen revela o verdadeiro motivo da visita de Schultz e Django, tudo muda. O clima leve, quase teatral, desaparece. Candyland mostra o que sempre foi, um lugar onde o poder se impõe pela violência e onde qualquer desafio precisa ser esmagado imediatamente. Calvin Candie não se sente apenas enganado, ele se sente desafiado, e isso para um homem como ele é imperdoável. Candie transforma a negociação em humilhação. Ele obriga Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilde, não porque precise do dinheiro, mas porque precisa reafirmar quem manda. Cada palavra dita ali é uma tentativa de esmagar moralmente aqueles dois homens que ousaram brincar com o sistema que ele domina. Schultz aceita pagar, mas há algo que ele não consegue fazer: apertar a mão de Candie. Pode parecer um gesto pequeno, mas naquele contexto é gigantesco. Apertar a mão significaria aceitar aquele homem, aceitar tudo o que ele representa. E Schultz, mesmo sabendo das consequências, se recusa. O tiro vem rápido. Schultz mata Candie no meio da sala. É um ato impulsivo, moral e ao mesmo tempo suicida. Ele sabe que não vai sair dali. E não sai. Schultz é morto imediatamente, deixando Django sozinho no meio do caos. Nesse momento, o filme muda de protagonista emocional. Até ali, Schultz era o guia. Agora, Django precisa caminhar sozinho. Ele reage, mata vários homens da casa, mas acaba capturado. Parece que tudo foi em vão. O sistema, mais uma vez, tenta se impor. Mas Django já não é mais o homem do começo do filme. Mesmo preso, ele pensa, observa e espera o momento certo. Usando inteligência e manipulação, ele engana seus captores, cria uma brecha e escapa. E quando escapa, não foge, ele volta. A volta de Django a Candyland não é apenas física, é simbólica. Ele não volta como escravo, nem como ajudante. Ele volta como justiça armada. Cada tiro é direcionado, cada passo é decidido, não há hesitação. A violência aqui é exagerada, quase operística. Tarantino não busca realismo, ele busca catarse. É a resposta emocional a séculos de opressão condensada em poucos minutos. Django destrói Candyland por dentro e por fora. Ele desmonta o sistema homem por homem. Stephen tenta manter o controle até o fim, manipulando, provocando, mas pela primeira vez suas palavras não têm poder. Ele o confronta, o expõe e o elimina. A figura que simbolizava a manutenção interna da escravidão cai de forma definitiva. Antes de partir, Django deixa um último recado. Ele explode a Casa Grande. Não sobra símbolo, não sobra legado. Candyland vira cinza. O passado não pode ser apagado, mas pode ser encerrado. Não há discursos longos, não há decídios exagerados, só dois sobreviventes deixando para trás um lugar que tentou destruí-los. Imagina viver em um mundo onde a sua vida não vale nada. Onde você não é dono do próprio nome, do próprio corpo, nem do próprio destino. Um mundo em que a cor da sua pele define se você vai andar livre ou acorrentado. No fundo do sul dos Estados Unidos, pouco antes da Guerra Civil, num tempo em que a escravidão não era apenas aceita, ela era normalizada, defendida e lucrativa. Django é mais um entre tantos homens negros que caminham algemados no meio da noite, sendo tratados como mercadoria. Ele não fala muito, não porque não tenha o que dizer, mas porque aprendeu que falar demais pode custar caro. Só que tudo muda quando um homem diferente cruza seu caminho. Um sujeito elegante, educado, irônico e absolutamente fora do padrão daquele lugar. O Dr. King Schultz. Schultz não é um herói tradicional. Ele é um caçador de recompensas, alguém que mata por dinheiro, mas que segue um código moral próprio. E é justamente isso que torna a relação entre ele e Django tão interessante. Pela primeira vez, alguém olha para Django e enxerga mais do que um escravo. Enxerga inteligência,
memória, coragem e potencial. No centro de tudo isso está um homem que só quer uma coisa: reencontrar sua esposa, Brunhilda, e tirá-la daquele inferno. Não importa o preço, não importa quantos inimigos apareçam pelo caminho. Django não quer poder, fama ou dinheiro. Ele quer liberdade, para ele e para ela. A história começa no silêncio da noite. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo barulho das correntes arrastando no chão e pela respiração cansada de homens que já perderam quase tudo. Um grupo de escravos caminha pelo deserto do Texas, algemado, machucado, desidratado. Entre eles está Django. Ele não se destaca, não fala, não reage. Django é só mais um corpo sendo transportado como mercadoria. Os irmãos Speck, que conduzem o grupo, tratam aquelas pessoas como objetos descartáveis. Para eles, não há humanidade ali, só números, lucro e controle. Tarantino faz questão de mostrar isso logo no início, sem suavizar nada. É desconfortável de propósito, é para deixar claro o mundo em que Django está preso. É nesse cenário que surge uma figura completamente fora do padrão. Um homem montado em uma carroça estranha, com um dente gigante balançando em cima, o Dr. King Schultz. Educado demais, articulado demais e calmo demais para aquele ambiente. Schultz não chega gritando nem ameaçando, ele conversa, e isso já é perturbador para quem está acostumado a mandar pela força. Schultz mata os irmãos Speck com frieza, mas sem prazer. Não há ódio ali, é trabalho. Logo em seguida, ele faz algo que muda tudo. Oferece liberdade a Django. Mas não é uma libertação vazia. Ele explica, pergunta, trata Django como alguém capaz de escolher. Pela primeira vez, Django não é mandado. Ele é ouvido. Schultz precisa identificar 3 homens procurados, os irmãos Brittle, antigos capatazes da fazenda onde Django vivia. Django reconheceria esses rostos em qualquer lugar. Eles não apenas o conheciam, eles o marcaram física e emocionalmente. E é aí que o filme começa a plantar a semente da transformação. Quando Schultz entrega roupas novas a Django, aquilo vai muito além da aparência. É o início da construção de uma identidade. Django passa a usar um nome, a andar ereto, a montar um cavalo. Cada pequeno gesto carrega um peso simbólico enorme. Mas o mundo ao redor não acompanha essa mudança. Em cada cidade, cada olhar torto lembra que para a sociedade, Django ainda não é um homem livre de verdade. A primeira caçada de recompensas é um teste. Schultz observa mais do que ensina. Ele quer ver como Django reage, como pensa, como decide. Django hesita, sente o peso de tirar uma vida, mas quando atira, não é por prazer, é por justiça. Ele só mata quem sabe que merece morrer. Isso diferencia Django de todos os outros naquele mundo violento. Quando finalmente encontram os irmãos Brittle, o passado vem à tona com força total. Django não apenas reconhece os homens, ele os encara. E nesse momento, algo muda definitivamente. Não há mais medo, não há submissão, há controle. Django escolhe como cada um vai morrer e escolhe lembrá-los de quem ele é. Essa cena é crucial porque não é só sobre vingança, é sobre inversão de poder. Django não pede permissão, ele não baixa a cabeça, ele assume o comando da situação, enquanto Schultz observa orgulhoso, entendendo que sua missão foi além de um simples acordo. Django e Schultz viajam juntos caçando criminosos. Eles conversam, riem, discordam. Não é uma relação de mestre e aluno, é uma parceria. Schultz explica como funciona o mundo dos homens livres, enquanto Django aprende rápido demais para alguém que passou a vida inteira acorrentado. É nesse período que Django conta sua verdadeira motivação. Brunhilda, sua esposa, separada dele, vendida, levada para longe. Schultz escuta com atenção e, pela primeira vez, a história deixa de ser apenas um trabalho. Ele se envolve emocionalmente. Depois do inverno, Django não é mais o mesmo homem que caminhava acorrentado no deserto. Ele anda ereto, fala com firmeza, olha nos olhos.
Mas o mundo para onde ele está indo é o mais perigoso de todos, o coração do sistema escravista, Candyland. A fazenda de Calvin Candy não é apenas um lugar, é um símbolo. Tudo ali foi construído sobre sangue, sofrimento e exploração, mas embalado com luxo, vinho caro e falsas boas maneiras. Candy se apresenta como um cavalheiro do sul, educado, sorridente, quase carismático. Mas por trás desse verniz existe um homem sádico, que sente prazer em dominar e humilhar. Para entrar nesse território, Schultz e Django precisam vestir máscaras. Schultz se passa por um negociante excêntrico interessado em mandingas e lutas de escravos. Django assume o papel mais doloroso de todos, o de um negro livre que negocia outros negros como se fossem animais. Cada frase dita por ele é uma facada interna. Cada encenação cobra um preço emocional. Desde o primeiro momento, Candyland é apresentada como um ambiente sufocante. O espectador sente isso. Os escravos andam cabisbaixos, em silêncio absoluto. Não há espaço para erro, não há espaço para humanidade. O medo reina em cada canto da casa. Calvin Candy é imprevisível. Ele alterna risadas e explosões de violência com naturalidade assustadora. Para ele, escravos são investimento e entretenimento. As lutas de mandingo, onde homens são forçados a se matar para diversão, deixam claro que Candy não vê pessoas, vê peças descartáveis. É nesse ambiente que surge o personagem mais perigoso do filme, Stephen. Stephen não é o dono da casa, mas age como se fosse. Ele conhece cada canto, cada segredo, cada gesto. Diferente dos outros escravos, Stephen se sente parte do sistema. Ele não apenas obedece, ele defende a escravidão com unhas e dentes. E é exatamente por isso que ele enxerga o que Candy não vê. Stephen percebe pequenos detalhes, o jeito que Django olha para Brunhilda, a forma como Schultz fala, a pressa escondida por trás da encenação. Ele entende que aquela história de compra de lutadores não faz sentido. E quando Stephen começa a juntar as peças, o clima muda completamente. Brunhilda, por sua vez, é o coração silencioso dessa parte do filme. Ela reconhece Django, mas não pode demonstrar. Qualquer reação pode significar morte. O reencontro é feito de olhares contidos, palavras medidas e dor reprimida. Tarantino segura a emoção aqui, deixando tudo ferver por dentro. A tensão cresce até o jantar, uma das cenas mais icônicas do filme. Candy começa a falar sobre pseudociência, sobre crânios, tentando justificar a escravidão como algo natural. É uma fala absurda, mas assustadoramente próxima de discursos reais usados na época. Schultz se mantém calmo, mas o desprezo é visível. Quando Stephen finalmente expõe o plano, a farsa desmorona. Candy se sente humilhado, ferido no orgulho, e homens como ele não perdoam isso. Ele transforma a negociação em um jogo cruel, forçando Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilda, apenas para reafirmar poder. Esse momento marca a virada emocional do filme. Não há mais espaço para teatro. A violência que sempre esteve ali, escondida sob sorrisos, vem à tona sem freio. Depois que Stephen revela o verdadeiro motivo da visita de Schultz e Django, tudo muda. O clima leve, quase teatral, desaparece. Candyland mostra o que sempre foi, um lugar onde o poder se impõe pela violência e onde qualquer desafio precisa ser esmagado imediatamente. Calvin Candy não se sente apenas enganado, ele se sente desafiado, e isso para um homem como ele é imperdoável. Candy transforma a negociação em humilhação. Ele obriga Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilda, não porque precise do dinheiro, mas porque precisa reafirmar quem manda. Cada palavra dita ali é uma tentativa de esmagar moralmente aqueles dois homens que ousaram brincar com o sistema que ele domina. Schultz aceita pagar, mas há algo que ele não consegue fazer: apertar a mão de Candy. Pode parecer um gesto pequeno, mas naquele contexto é gigantesco. Apertar a mão significaria aceitar aquele homem, aceitar tudo o que ele representa. E Schultz, mesmo sabendo das consequências, se recusa. O tiro vem rápido. Schultz mata Candy no meio da sala. É um ato impulsivo, moral e ao mesmo tempo suicida.
Ele sabe que não vai sair dali. E não sai. Schultz é morto imediatamente, deixando Django sozinho no meio do caos. Nesse momento, o filme muda de protagonista emocional. Até ali, Schultz era o guia. Agora, Django precisa caminhar sozinho. Ele reage, mata vários homens da casa, mas acaba capturado. Parece que tudo foi em vão. O sistema, mais uma vez, tenta se impor. Mas Django já não é mais o homem do começo do filme. Mesmo preso, ele pensa, observa e espera o momento certo. Usando inteligência e manipulação, ele engana seus captores, cria uma brecha e escapa. E quando escapa, não foge, ele volta. A volta de Django a Candyland não é apenas física, é simbólica. Ele não volta como escravo, nem como ajudante. Ele volta como justiça armada. Cada tiro é direcionado, cada passo é decidido, não há hesitação. A violência aqui é exagerada, quase operística. Tarantino não busca realismo, ele busca catarse. É a resposta emocional a séculos de opressão condensada em poucos minutos. Django destrói Candyland por dentro e por fora. Ele desmonta o sistema homem por homem. Stephen tenta manter o controle até o fim, manipulando, provocando, mas pela primeira vez suas palavras não têm poder. Ele o confronta, o expõe e o elimina. A figura que simbolizava a manutenção interna da escravidão cai de forma definitiva. Antes de partir, Django deixa um último recado. Ele explode a Casa Grande. Não sobra símbolo, não sobra legado. Candyland vira cinza. O passado não pode ser apagado, mas pode ser encerrado. Não há discursos longos, não há decídios exagerados, só 2 sobreviventes deixando para trás um lugar que tentou destruí-los. Imagina viver em um mundo onde a sua vida não vale nada. Onde você não é dono do próprio nome, do próprio corpo, nem do próprio destino. Um mundo em que a cor da sua pele define se você vai andar livre ou acorrentado. No fundo do sul dos Estados Unidos, pouco antes da Guerra Civil, num tempo em que a escravidão não era apenas aceita, ela era normalizada, defendida e lucrativa. Django é mais um entre tantos homens negros que caminham algemados no meio da noite, sendo tratados como mercadoria. Ele não fala muito, não porque não tenha o que dizer, mas porque aprendeu que falar demais pode custar caro. Só que tudo muda quando um homem diferente cruza seu caminho. Um sujeito elegante, educado, irônico e absolutamente fora do padrão daquele lugar. O Dr. King Schultz. Schultz não é um herói tradicional. Ele é um caçador de recompensas, alguém que mata por dinheiro, mas que segue um código moral próprio. E é justamente isso que torna a relação entre ele e Django tão interessante. Pela primeira vez, alguém olha para Django e enxerga mais do que um escravo. Enxerga inteligência, memória, coragem e potencial. No centro de tudo isso está um homem que só quer uma coisa: reencontrar sua esposa, Brunhilda, e tirá-la daquele inferno. Não importa o preço, não importa quantos inimigos apareçam pelo caminho. Django não quer poder, fama ou dinheiro. Ele quer liberdade, para ele e para ela. A história começa no silêncio da noite. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo barulho das correntes arrastando no chão e pela respiração cansada de homens que já perderam quase tudo. Um grupo de escravos caminha pelo deserto do Texas, algemado, machucado, desidratado. Entre eles está Django. Ele não se destaca, não fala, não reage. Django é só mais um corpo sendo transportado como mercadoria. Os irmãos Speck, que conduzem o grupo, tratam aquelas pessoas como objetos descartáveis. Para eles, não há humanidade ali, só números, lucro e controle. Tarantino faz questão de mostrar isso logo no início, sem suavizar nada. É desconfortável de propósito, é para deixar claro o mundo em que Django está preso. É nesse cenário que surge uma figura completamente fora do padrão. Um homem montado em uma carroça estranha, com um dente gigante balançando em cima, o Dr. King Schultz. Educado demais, articulado demais e calmo demais para aquele ambiente.
Schultz não chega gritando nem ameaçando, ele conversa. E isso já é perturbador para quem está acostumado a mandar pela força. Schultz mata os irmãos Speck com frieza, mas sem prazer. Não há ódio ali, é trabalho. Logo em seguida, ele faz algo que muda tudo. Oferece liberdade a Django. Mas não é uma libertação vazia. Ele explica, pergunta, trata Django como alguém capaz de escolher. Pela primeira vez, Django não é mandado. Ele é ouvido. Schultz precisa identificar 3 homens procurados, os irmãos Brittle, antigos capatazes da fazenda onde Django vivia. Django reconheceria esses rostos em qualquer lugar. Eles não apenas o conheciam, eles o marcaram física e emocionalmente. E é aí que o filme começa a plantar a semente da transformação. Quando Schultz entrega roupas novas a Django, aquilo vai muito além da aparência. É o início da construção de uma identidade. Django passa a usar um nome, a andar ereto, a montar um cavalo. Cada pequeno gesto carrega um peso simbólico enorme. Mas o mundo ao redor não acompanha essa mudança. Em cada cidade, cada olhar torto lembra que para a sociedade, Django ainda não é um homem livre de verdade. A primeira caçada de recompensas é um teste. Schultz observa mais do que ensina. Ele quer ver como Django reage, como pensa, como decide. Django hesita, sente o peso de tirar uma vida, mas quando atira, não é por prazer, é por justiça. Ele só mata quem sabe que merece morrer. Isso diferencia Django de todos os outros naquele mundo violento. Quando finalmente encontram os irmãos Brittle, o passado vem à tona com força total. Django não apenas reconhece os homens, ele os encara. E nesse momento, algo muda definitivamente. Não há mais medo, não há submissão, há controle. Django escolhe como cada um vai morrer e escolhe lembrá-los de quem ele é. Essa cena é crucial porque não é só sobre vingança, é sobre inversão de poder. Django não pede permissão, ele não baixa a cabeça, ele assume o comando da situação, enquanto Schultz observa orgulhoso, entendendo que sua missão foi além de um simples acordo. Django e Schultz viajam juntos caçando criminosos. Eles conversam, riem, discordam. Não é uma relação de mestre e aluno, é uma parceria. Schultz explica como funciona o mundo dos homens livres, enquanto Django aprende rápido demais para alguém que passou a vida inteira acorrentado. É nesse período que Django conta sua verdadeira motivação, Brunhilda, sua esposa, separada dele, vendida, levada para longe. Schultz escuta com atenção e pela primeira vez a história deixa de ser apenas um trabalho. Ele se envolve emocionalmente. Depois do inverno, Django não é mais o mesmo homem que caminhava acorrentado no deserto. Ele anda ereto, fala com firmeza, olha nos olhos. Mas o mundo para onde ele está indo é o mais perigoso de todos, o coração do sistema escravista, Candyland. A fazenda de Calvin Candy não é apenas um lugar, é um símbolo. Tudo ali foi construído sobre sangue, sofrimento e exploração, mas embalado com luxo, vinho caro e falsas boas maneiras. Candy se apresenta como um cavalheiro do sul, educado, sorridente, quase carismático. Mas por trás desse verniz existe um homem sádico, que sente prazer em dominar e humilhar. Para entrar nesse território, Schultz e Django precisam vestir máscaras. Schultz se passa por um negociante excêntrico interessado em mandingas e lutas de escravos. Django assume o papel mais doloroso de todos, o de um negro livre que negocia outros negros como se fossem animais. Cada frase dita por ele é uma facada interna. Cada encenação cobra um preço emocional. Desde o primeiro momento, Candyland é apresentada como um ambiente sufocante. O espectador sente isso. Os escravos andam cabisbaixos, em silêncio absoluto. Não há espaço para erro, não há espaço para a humanidade. O medo reina em cada canto da casa. Calvin Candy é imprevisível. Ele alterna risadas e explosões de violência com naturalidade assustadora. Para ele, escravos são investimento e entretenimento. As lutas de mandingo, onde homens são forçados a se matar para diversão, deixam claro que Candy não vê pessoas, vê peças descartáveis.
É nesse ambiente que surge o personagem mais perigoso do filme, Stephen. Stephen não é o dono da casa, mas age como se fosse. Ele conhece cada canto, cada segredo, cada gesto. Diferente dos outros escravos, Stephen se sente parte do sistema. Ele não apenas obedece, ele defende a escravidão com unhas e dentes. E é exatamente por isso que ele enxerga o que Candy não vê. Stephen percebe pequenos detalhes, o jeito que Django olha para Brunhilda, a forma como Schultz fala, a pressa escondida por trás da encenação. Ele entende que aquela história de compra de lutadores não faz sentido. E quando Stephen começa a juntar as peças, o clima muda completamente. Brunhilda, por sua vez, é o coração silencioso dessa parte do filme. Ela reconhece Django, mas não pode demonstrar. Qualquer reação pode significar morte. O reencontro é feito de olhares contidos, palavras medidas e dor reprimida. Tarantino segura a emoção aqui, deixando tudo ferver por dentro. A tensão cresce até o jantar, uma das cenas mais icônicas do filme. Candy começa a falar sobre pseudociência, sobre crânios, tentando justificar a escravidão como algo natural. É uma fala absurda, mas assustadoramente próxima de discursos reais usados na época. Schultz se mantém calmo, mas o desprezo é visível. Quando Stephen finalmente expõe o plano, a farsa desmorona. Candy se sente humilhado, ferido no orgulho, e homens como ele não perdoam isso. Ele transforma a negociação em um jogo cruel, forçando Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilda, apenas para reafirmar poder. Esse momento marca a virada emocional do filme. Não há mais espaço para teatro. A violência que sempre esteve ali, escondida sob sorrisos, vem à tona sem freio. Depois que Stephen revela o verdadeiro motivo da visita de Schultz e Django, tudo muda. O clima leve, quase teatral, desaparece. Candyland mostra o que sempre foi, um lugar onde o poder se impõe pela violência e onde qualquer desafio precisa ser esmagado imediatamente. Calvin Candy não se sente apenas enganado, ele se sente desafiado, e isso para um homem como ele é imperdoável. Candy transforma a negociação em humilhação. Ele obriga Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilda, não porque precise do dinheiro, mas porque precisa reafirmar quem manda. Cada palavra dita ali é uma tentativa de esmagar moralmente aqueles dois homens que ousaram brincar com o sistema que ele domina. Schultz aceita pagar, mas há algo que ele não consegue fazer: apertar a mão de Candy. Pode parecer um gesto pequeno, mas naquele contexto é gigantesco. Apertar a mão significaria aceitar aquele homem, aceitar tudo o que ele representa. E Schultz, mesmo sabendo das consequências, se recusa. O tiro vem rápido. Schultz mata Candy no meio da sala. É um ato impulsivo, moral e ao mesmo tempo suicida. Ele sabe que não vai sair dali. E não sai. Schultz é morto imediatamente, deixando Django sozinho no meio do caos. Nesse momento, o filme muda de protagonista emocional. Até ali, Schultz era o guia. Agora, Django precisa caminhar sozinho. Ele reage, mata vários homens da casa, mas acaba capturado. Parece que tudo foi em vão. O sistema, mais uma vez, tenta se impor. Mas Django já não é mais o homem do começo do filme. Mesmo preso, ele pensa, observa e espera o momento certo. Usando inteligência e manipulação, ele engana seus captores, cria uma brecha e escapa. E quando escapa, não foge, ele volta. A volta de Django a Candyland não é apenas física, é simbólica. Ele não volta como escravo, nem como ajudante. Ele volta como justiça armada. Cada tiro é direcionado, cada passo é decidido, não há hesitação. A violência aqui é exagerada, quase operística. Tarantino não busca realismo, ele busca catarse. É a resposta emocional a séculos de opressão condensada em poucos minutos. Django destrói Candyland por dentro e por fora. Ele desmonta o sistema homem por homem. Stephen tenta manter o controle até o fim, manipulando, provocando, mas pela primeira vez suas palavras não têm poder. Ele o confronta, o expõe e o elimina. A figura que simbolizava a manutenção interna da escravidão cai de forma definitiva. Antes de partir, Django deixa um último recado.
Ele explode a casa grande. Não sobra símbolo, não sobra legado. Candyland vira cinza. O passado não pode ser apagado, mas pode ser encerrado. Não há discursos longos, não há decídios exagerados, só 2 sobreviventes deixando para trás um lugar que tentou destruí-los. Imagina viver em um mundo onde a sua vida não vale nada. Onde você não é dono do próprio nome, do próprio corpo, nem do próprio destino. Um mundo em que a cor da sua pele define se você vai andar livre ou acorrentado. No fundo do sul dos Estados Unidos, pouco antes da Guerra Civil, num tempo em que a escravidão não era apenas aceita, ela era normalizada, defendida e lucrativa. Django é mais um entre tantos homens negros que caminham algemados no meio da noite, sendo tratados como mercadoria. Ele não fala muito, não porque não tenha o que dizer, mas porque aprendeu que falar demais pode custar caro. Só que tudo muda quando um homem diferente cruza seu caminho. Um sujeito elegante, educado, irônico e absolutamente fora do padrão daquele lugar. O Dr. King Schultz. Schultz não é um herói tradicional. Ele é um caçador de recompensas, alguém que mata por dinheiro, mas que segue um código moral próprio. E é justamente isso que torna a relação entre ele e Django tão interessante. Pela primeira vez, alguém olha para Django e enxerga mais do que um escravo. Enxerga inteligência, memória, coragem e potencial. No centro de tudo isso está um homem que só quer uma coisa: reencontrar sua esposa, Brunhilda, e tirá-la daquele inferno. Não importa o preço, não importa quantos inimigos apareçam pelo caminho. Django não quer poder, fama ou dinheiro. Ele quer liberdade, para ele e para ela. A história começa no silêncio da noite. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo barulho das correntes arrastando no chão e pela respiração cansada de homens que já perderam quase tudo. Um grupo de escravos caminha pelo deserto do Texas, algemado, machucado, desidratado. Entre eles está Django. Ele não se destaca, não fala, não reage. Django é só mais um corpo sendo transportado como mercadoria. Os irmãos Speck, que conduzem o grupo, tratam aquelas pessoas como objetos descartáveis. Para eles, não há humanidade ali, só números, lucro e controle. Tarantino faz questão de mostrar isso logo no início, sem suavizar nada. É desconfortável de propósito, é para deixar claro o mundo em que Django está preso. É nesse cenário que surge uma figura completamente fora do padrão. Um homem montado em uma carroça estranha, com um dente gigante balançando em cima, o Dr. King Schultz. Educado demais, articulado demais e calmo demais para aquele ambiente. Schultz não chega gritando nem ameaçando, ele conversa, e isso já é perturbador para quem está acostumado a mandar pela força. Schultz mata os irmãos Speck com frieza, mas sem prazer. Não há ódio ali, é trabalho. Logo em seguida, ele faz algo que muda tudo. Oferece liberdade a Django. Mas não é uma libertação vazia. Ele explica, pergunta, trata Django como alguém capaz de escolher. Pela primeira vez, Django não é mandado. Ele é ouvido. Schultz precisa identificar 3 homens procurados, os irmãos Brittle, antigos capatazes da fazenda onde Django vivia. Django reconheceria esses rostos em qualquer lugar. Eles não apenas o conheciam, eles o marcaram física e emocionalmente. E é aí que o filme começa a plantar a semente da transformação. Quando Schultz entrega roupas novas a Django, aquilo vai muito além da aparência. É o início da construção de uma identidade. Django passa a usar um nome, a andar ereto, a montar um cavalo. Cada pequeno gesto carrega um peso simbólico enorme, mas o mundo ao redor não acompanha essa mudança. Em cada cidade, cada olhar torto lembra que para a sociedade, Django ainda não é um homem livre de verdade. A primeira caçada de recompensas é um teste. Schultz observa mais do que ensina. Ele quer ver como Django reage, como pensa, como decide. Django hesita, sente o peso de tirar uma vida, mas quando atira,
Não é por prazer, é por justiça. Ele só mata quem sabe que merece morrer. Isso diferencia Django de todos os outros naquele mundo violento. Quando finalmente encontram os irmãos Brittle, o passado vem à tona com força total. Django não apenas reconhece os homens, ele os encara. E nesse momento, algo muda definitivamente. Não há mais medo, não há submissão, há controle. Django escolhe como cada um vai morrer e escolhe lembrá-los de quem ele é. Essa cena é crucial porque não é só sobre vingança, é sobre inversão de poder. Django não pede permissão, ele não baixa a cabeça, ele assume o comando da situação, enquanto Schultz observa orgulhoso, entendendo que sua missão foi além de um simples acordo. Django e Schultz viajam juntos caçando criminosos. Eles conversam, riem, discordam. Não é uma relação de mestre e aluno, é uma parceria. Schultz explica como funciona o mundo dos homens livres, enquanto Django aprende rápido demais para alguém que passou a vida inteira acorrentado. É nesse período que Django conta sua verdadeira motivação, Brunhilda, sua esposa, separada dele, vendida, levada para longe. Schultz escuta com atenção e pela primeira vez a história deixa de ser apenas um trabalho. Ele se envolve emocionalmente. Depois do inverno, Django não é mais o mesmo homem que caminhava acorrentado no deserto. Ele anda ereto, fala com firmeza, olha nos olhos. Mas o mundo para onde ele está indo é o mais perigoso de todos, o coração do sistema escravista, Candyland. A fazenda de Calvin Candie não é apenas um lugar, é um símbolo. Tudo ali foi construído sobre sangue, sofrimento e exploração, mas embalado com luxo, vinho caro e falsas boas maneiras. Candie se apresenta como um cavalheiro do sul, educado, sorridente, quase carismático. Mas por trás desse verniz existe um homem sádico, que sente prazer em dominar e humilhar. Para entrar nesse território, Schultz e Django precisam vestir máscaras. Schultz se passa por um negociante excêntrico, interessado em mandingas e lutas de escravos. Django assume o papel mais doloroso de todos, o de um negro livre que negocia outros negros como se fossem animais. Cada frase dita por ele é uma facada interna. Cada encenação cobra um preço emocional. Desde o primeiro momento, Candyland é apresentada como um ambiente sufocante. O espectador sente isso. Os escravos andam cabisbaixos, em silêncio absoluto. Não há espaço para erro, não há espaço para humanidade. O medo reina em cada canto da casa. Calvin Candie é imprevisível. Ele alterna risadas e explosões de violência com naturalidade assustadora. Para ele, escravos são investimento e entretenimento. As lutas de mandingo, onde homens são forçados a se matar para diversão, deixam claro que Candie não vê pessoas, vê peças descartáveis. É nesse ambiente que surge o personagem mais perigoso do filme, Stephen. Stephen não é o dono da casa, mas age como se fosse. Ele conhece cada canto, cada segredo, cada gesto. Diferente dos outros escravos, Stephen se sente parte do sistema. Ele não apenas obedece, ele defende a escravidão com unhas e dentes. E é exatamente por isso que ele enxerga o que Candie não vê. Stephen percebe pequenos detalhes, o jeito que Django olha para Brunhilda, a forma como Schultz fala, a pressa escondida por trás da encenação. Ele entende que aquela história de compra de lutadores não faz sentido. E quando Stephen começa a juntar as peças, o clima muda completamente. Brunhilda, por sua vez, é o coração silencioso dessa parte do filme. Ela reconhece Django, mas não pode demonstrar. Qualquer reação pode significar morte. O reencontro é feito de olhares contidos, palavras medidas e dor reprimida. Tarantino segura a emoção aqui, deixando tudo ferver por dentro. A tensão cresce até o jantar, uma das cenas mais icônicas do filme. Candie começa a falar sobre pseudociência, sobre crânios, tentando justificar a escravidão como algo natural. É uma fala absurda, mas assustadoramente próxima de discursos reais usados na época. Schultz se mantém calmo, mas o desprezo é visível. Quando Stephen finalmente expõe o plano, a farsa desmorona. Candie se sente humilhado, ferido no orgulho,
e homens como ele não perdoam isso. Ele transforma a negociação em um jogo cruel, forçando Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilde, apenas para reafirmar poder. Esse momento marca a virada emocional do filme. Não há mais espaço para teatro. A violência que sempre esteve ali, escondida sob sorrisos, vem à tona sem freio. Depois que Stephen revela o verdadeiro motivo da visita de Schultz e Django, tudo muda. O clima leve, quase teatral, desaparece. Candyland mostra o que sempre foi, um lugar onde o poder se impõe pela violência e onde qualquer desafio precisa ser esmagado imediatamente. Calvin Candie não se sente apenas enganado, ele se sente desafiado, e isso para um homem como ele é imperdoável. Candie transforma a negociação em humilhação. Ele obriga Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilde, não porque precise do dinheiro, mas porque precisa reafirmar quem manda. Cada palavra dita ali é uma tentativa de esmagar moralmente aqueles dois homens que ousaram brincar com o sistema que ele domina. Schultz aceita pagar, mas há algo que ele não consegue fazer: apertar a mão de Candie. Pode parecer um gesto pequeno, mas naquele contexto é gigantesco. Apertar a mão significaria aceitar aquele homem, aceitar tudo o que ele representa. E Schultz, mesmo sabendo das consequências, se recusa. O tiro vem rápido. Schultz mata Candie no meio da sala. É um ato impulsivo, moral e ao mesmo tempo suicida. Ele sabe que não vai sair dali. E não sai. Schultz é morto imediatamente, deixando Django sozinho no meio do caos. Nesse momento, o filme muda de protagonista emocional. Até ali, Schultz era o guia. Agora, Django precisa caminhar sozinho. Ele reage, mata vários homens da casa, mas acaba capturado. Parece que tudo foi em vão. O sistema, mais uma vez, tenta se impor. Mas Django já não é mais o homem do começo do filme. Mesmo preso, ele pensa, observa e espera o momento certo. Usando inteligência e manipulação, ele engana seus captores, cria uma brecha e escapa. E quando escapa, não foge, ele volta. A volta de Django a Candyland não é apenas física, é simbólica. Ele não volta como escravo, nem como ajudante. Ele volta como justiça armada. Cada tiro é direcionado, cada passo é decidido, não há hesitação. A violência aqui é exagerada, quase operística. Tarantino não busca realismo, ele busca catarse. É a resposta emocional a séculos de opressão condensada em poucos minutos. Django destrói Candyland por dentro e por fora. Ele desmonta o sistema homem por homem. Stephen tenta manter o controle até o fim, manipulando, provocando, mas pela primeira vez suas palavras não têm poder. Ele o confronta, o expõe e o elimina. A figura que simbolizava a manutenção interna da escravidão cai de forma definitiva. Antes de partir, Django deixa um último recado. Ele explode a Casa Grande. Não sobra símbolo, não sobra legado. Candyland vira cinza. O passado não pode ser apagado, mas pode ser encerrado. Não há discursos longos, não há decídios exagerados, só dois sobreviventes deixando para trás um lugar que tentou destruí-los. Imagina viver em um mundo onde a sua vida não vale nada. Onde você não é dono do próprio nome, do próprio corpo, nem do próprio destino. Um mundo em que a cor da sua pele define se você vai andar livre ou acorrentado. No fundo do sul dos Estados Unidos, pouco antes da Guerra Civil, num tempo em que a escravidão não era apenas aceita, ela era normalizada, defendida e lucrativa. Django é mais um entre tantos homens negros que caminham algemados no meio da noite, sendo tratados como mercadoria. Ele não fala muito, não porque não tenha o que dizer, mas porque aprendeu que falar demais pode custar caro. Só que tudo muda quando um homem diferente cruza seu caminho. Um sujeito elegante, educado, irônico e absolutamente fora do padrão daquele lugar. O Dr. King Schultz. Schultz não é um herói tradicional. Ele é um caçador de recompensas, alguém que mata por dinheiro, mas que segue um código moral próprio. E é justamente isso que torna a relação entre ele e Django tão interessante.
Pela primeira vez, alguém olha para Django e enxerga mais do que um escravo. Enxerga inteligência, memória, coragem e potencial. No centro de tudo isso está um homem que só quer uma coisa: reencontrar sua esposa, Brunhilda, e tirá-la daquele inferno. Não importa o preço, não importa quantos inimigos apareçam pelo caminho. Django não quer poder, fama ou dinheiro. Ele quer liberdade, para ele e para ela. A história começa no silêncio da noite. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo barulho das correntes arrastando no chão e pela respiração cansada de homens que já perderam quase tudo. Um grupo de escravos caminha pelo deserto do Texas, algemado, machucado, desidratado. Entre eles está Django. Ele não se destaca, não fala, não reage. Django é só mais um corpo sendo transportado como mercadoria. Os irmãos Speck, que conduzem o grupo, tratam aquelas pessoas como objetos descartáveis. Para eles, não há humanidade ali, só números, lucro e controle. Tarantino faz questão de mostrar isso logo no início, sem suavizar nada. É desconfortável de propósito, é para deixar claro o mundo em que Django está preso. É nesse cenário que surge uma figura completamente fora do padrão. Um homem montado em uma carroça estranha, com um dente gigante balançando em cima, o Dr. King Schultz. Educado demais, articulado demais e calmo demais para aquele ambiente. Schultz não chega gritando nem ameaçando, ele conversa. E isso já é perturbador para quem está acostumado a mandar pela força. Schultz mata os irmãos Speck com frieza, mas sem prazer. Não há ódio ali, é trabalho. Logo em seguida, ele faz algo que muda tudo. Oferece liberdade a Django. Mas não é uma libertação vazia. Ele explica, pergunta, trata Django como alguém capaz de escolher. Pela primeira vez, Django não é mandado. Ele é ouvido. Schultz precisa identificar 3 homens procurados, os irmãos Brittle, antigos capatazes da fazenda onde Django vivia. Django reconheceria esses rostos em qualquer lugar. Eles não apenas o conheciam, eles o marcaram física e emocionalmente. E é aí que o filme começa a plantar a semente da transformação. Quando Schultz entrega roupas novas a Django, aquilo vai muito além da aparência. É o início da construção de uma identidade. Django passa a usar um nome, a andar ereto, a montar um cavalo. Cada pequeno gesto carrega um peso simbólico enorme. Mas o mundo ao redor não acompanha essa mudança. Em cada cidade, cada olhar torto lembra que para a sociedade, Django ainda não é um homem livre de verdade. A primeira caçada de recompensas é um teste. Schultz observa mais do que ensina. Ele quer ver como Django reage, como pensa, como decide. Django hesita, sente o peso de tirar uma vida, mas quando atira, não é por prazer, é por justiça. Ele só mata quem sabe que merece morrer. Isso diferencia Django de todos os outros naquele mundo violento. Quando finalmente encontram os irmãos Brittle, o passado vem à tona com força total. Django não apenas reconhece os homens, ele os encara. E nesse momento, algo muda definitivamente. Não há mais medo, não há submissão, há controle. Django escolhe como cada um vai morrer e escolhe lembrá-los de quem ele é. Essa cena é crucial porque não é só sobre vingança, é sobre inversão de poder. Django não pede permissão, ele não baixa a cabeça, ele assume o comando da situação, enquanto Schultz observa orgulhoso, entendendo que sua missão foi além de um simples acordo. Django e Schultz viajam juntos caçando criminosos. Eles conversam, riem, discordam. Não é uma relação de mestre e aluno, é uma parceria. Schultz explica como funciona o mundo dos homens livres, enquanto Django aprende rápido demais para alguém que passou a vida inteira acorrentado. É nesse período que Django conta sua verdadeira motivação, Brunhilda, sua esposa, separada dele, vendida, levada para longe. Schultz escuta com atenção e pela primeira vez a história deixa de ser apenas um trabalho. Ele se envolve emocionalmente. Depois do inverno,
Django não é mais o mesmo homem que caminhava acorrentado no deserto. Ele anda ereto, fala com firmeza, olha nos olhos. Mas o mundo para onde ele está indo é o mais perigoso de todos, o coração do sistema escravista, Candyland. A fazenda de Calvin Candy não é apenas um lugar, é um símbolo. Tudo ali foi construído sobre sangue, sofrimento e exploração, mas embalado com luxo, vinho caro e falsas boas maneiras. Candy se apresenta como um cavalheiro do sul, educado, sorridente, quase carismático. Mas por trás desse verniz existe um homem sádico, que sente prazer em dominar e humilhar. Para entrar nesse território, Schultz e Django precisam vestir máscaras. Schultz se passa por um negociante excêntrico interessado em mandingas e lutas de escravos. Django assume o papel mais doloroso de todos, o de um negro livre que negocia outros negros como se fossem animais. Cada frase dita por ele é uma facada interna. Cada encenação cobra um preço emocional. Desde o primeiro momento, Candyland é apresentada como um ambiente sufocante. O espectador sente isso. Os escravos andam cabisbaixos, em silêncio absoluto. Não há espaço para erro, não há espaço para humanidade. O medo reina em cada canto da casa. Calvin Candy é imprevisível. Ele alterna risadas e explosões de violência com naturalidade assustadora. Para ele, escravos são investimento e entretenimento. As lutas de mandingo, onde homens são forçados a se matar para diversão, deixam claro que Candy não vê pessoas, vê peças descartáveis. É nesse ambiente que surge o personagem mais perigoso do filme, Stephen. Stephen não é o dono da casa, mas age como se fosse. Ele conhece cada canto, cada segredo, cada gesto. Diferente dos outros escravos, Stephen se sente parte do sistema. Ele não apenas obedece, ele defende a escravidão com unhas e dentes. E é exatamente por isso que ele enxerga o que Candy não vê. Stephen percebe pequenos detalhes, o jeito que Django olha para Brunhilda, a forma como Schultz fala, a pressa escondida por trás da encenação. Ele entende que aquela história de compra de lutadores não faz sentido. E quando Stephen começa a juntar as peças, o clima muda completamente. Brunhilda, por sua vez, é o coração silencioso dessa parte do filme. Ela reconhece Django, mas não pode demonstrar. Qualquer reação pode significar morte. O reencontro é feito de olhares contidos, palavras medidas e dor reprimida. Tarantino segura a emoção aqui, deixando tudo ferver por dentro. A tensão cresce até o jantar, uma das cenas mais icônicas do filme. Candy começa a falar sobre pseudociência, sobre crânios, tentando justificar a escravidão como algo natural. É uma fala absurda, mas assustadoramente próxima de discursos reais usados na época. Schultz se mantém calmo, mas o desprezo é visível. Quando Stephen finalmente expõe o plano, a farsa desmorona. Candy se sente humilhado, ferido no orgulho, e homens como ele não perdoam isso. Ele transforma a negociação em um jogo cruel, forçando Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilda, apenas para reafirmar poder. Esse momento marca a virada emocional do filme. Não há mais espaço para teatro. A violência que sempre esteve ali, escondida sob sorrisos, vem à tona sem freio. Depois que Stephen revela o verdadeiro motivo da visita de Schultz e Django, tudo muda. O clima leve, quase teatral, desaparece. Candyland mostra o que sempre foi, um lugar onde o poder se impõe pela violência e onde qualquer desafio precisa ser esmagado imediatamente. Calvin Candy não se sente apenas enganado, ele se sente desafiado, e isso para um homem como ele é imperdoável. Candy transforma a negociação em humilhação. Ele obriga Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilda, não porque precise do dinheiro, mas porque precisa reafirmar quem manda. Cada palavra dita ali é uma tentativa de esmagar moralmente aqueles dois homens que ousaram brincar com o sistema que ele domina. Schultz aceita pagar, mas há algo que ele não consegue fazer: apertar a mão de Candy. Pode parecer um gesto pequeno, mas naquele contexto é gigantesco. Apertar a mão significaria aceitar aquele homem, aceitar tudo o que ele representa. E Schultz, mesmo sabendo das consequências, se recusa.
O tiro vem rápido. Schultz mata Candy no meio da sala. É um ato impulsivo, moral e ao mesmo tempo suicida. Ele sabe que não vai sair dali. E não sai. Schultz é morto imediatamente, deixando Django sozinho no meio do caos. Nesse momento, o filme muda de protagonista emocional. Até ali, Schultz era o guia. Agora, Django precisa caminhar sozinho. Ele reage, mata vários homens da casa, mas acaba capturado. Parece que tudo foi em vão. O sistema mais uma vez tenta se impor. Mas Django já não é mais o homem do começo do filme. Mesmo preso, ele pensa, observa e espera o momento certo. Usando inteligência e manipulação, ele engana seus captores, cria uma brecha e escapa. E quando escapa, não foge, ele volta. A volta de Django a Candyland não é apenas física, é simbólica. Ele não volta como escravo, nem como ajudante. Ele volta como justiça armada. Cada tiro é direcionado, cada passo é decidido, não há hesitação. A violência aqui é exagerada, quase operística. Tarantino não busca realismo, ele busca catarse. É a resposta emocional a séculos de opressão condensada em poucos minutos. Django destrói Candyland por dentro e por fora. Ele desmonta o sistema homem por homem. Stephen tenta manter o controle até o fim, manipulando, provocando, mas pela primeira vez suas palavras não têm poder. Ele o confronta, o expõe e o elimina. A figura que simbolizava a manutenção interna da escravidão cai de forma definitiva. Antes de partir, Django deixa um último recado. Ele explode a Casa Grande. Não sobra símbolo, não sobra legado. Candyland vira cinza. O passado não pode ser apagado, mas pode ser encerrado. Não há discursos longos, não há decídios exagerados, só 2 sobreviventes deixando para trás um lugar que tentou destruí-los. Imagina viver em um mundo onde a sua vida não vale nada. Onde você não é dono do próprio nome, do próprio corpo, nem do próprio destino. Um mundo em que a cor da sua pele define se você vai andar livre ou acorrentado. No fundo do sul dos Estados Unidos, pouco antes da Guerra Civil, num tempo em que a escravidão não era apenas aceita, ela era normalizada, defendida e lucrativa. Django é mais um entre tantos homens negros que caminham algemados no meio da noite, sendo tratados como mercadoria. Ele não fala muito, não porque não tenha o que dizer, mas porque aprendeu que falar demais pode custar caro. Só que tudo muda quando um homem diferente cruza seu caminho. Um sujeito elegante, educado, irônico e absolutamente fora do padrão daquele lugar. O Dr. King Schultz. Schultz não é um herói tradicional. Ele é um caçador de recompensas, alguém que mata por dinheiro, mas que segue um código moral próprio. E é justamente isso que torna a relação entre ele e Django tão interessante. Pela primeira vez, alguém olha para Django e enxerga mais do que um escravo. Enxerga inteligência, memória, coragem e potencial. No centro de tudo isso está um homem que só quer uma coisa: reencontrar sua esposa, Brunhilda, e tirá-la daquele inferno. Não importa o preço, não importa quantos inimigos apareçam pelo caminho. Django não quer poder, fama ou dinheiro. Ele quer liberdade, para ele e para ela. A história começa no silêncio da noite. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo barulho das correntes arrastando no chão e pela respiração cansada de homens que já perderam quase tudo. Um grupo de escravos caminha pelo deserto do Texas, algemado, machucado, desidratado. Entre eles está Django. Ele não se destaca, não fala, não reage. Django é só mais um corpo sendo transportado como mercadoria. Os irmãos Speck, que conduzem o grupo, tratam aquelas pessoas como objetos descartáveis. Para eles, não há humanidade ali, só números, lucro e controle. Tarantino faz questão de mostrar isso logo no início, sem suavizar nada. É desconfortável de propósito, é para deixar claro o mundo em que Django está preso. É nesse cenário que surge uma figura completamente fora do padrão.
Um homem montado em uma carroça estranha, com um dente gigante balançando em cima, o Dr. King Schultz. Educado demais, articulado demais e calmo demais para aquele ambiente. Schultz não chega gritando nem ameaçando, ele conversa, e isso já é perturbador para quem está acostumado a mandar pela força. Schultz mata os irmãos Speck com frieza, mas sem prazer. Não há ódio ali, é trabalho. Logo em seguida, ele faz algo que muda tudo. Oferece liberdade a Django. Mas não é uma libertação vazia. Ele explica, pergunta, trata Django como alguém capaz de escolher. Pela primeira vez, Django não é mandado. Ele é ouvido. Schultz precisa identificar 3 homens procurados, os irmãos Brittle, antigos capatazes da fazenda onde Django vivia. Django reconheceria esses rostos em qualquer lugar. Eles não apenas o conheciam, eles o marcaram física e emocionalmente. E é aí que o filme começa a plantar a semente da transformação. Quando Schultz entrega roupas novas a Django, aquilo vai muito além da aparência. É o início da construção de uma identidade. Django passa a usar um nome, a andar ereto, a montar um cavalo. Cada pequeno gesto carrega um peso simbólico enorme. Mas o mundo ao redor não acompanha essa mudança. Em cada cidade, cada olhar torto lembra que para a sociedade, Django ainda não é um homem livre de verdade. A primeira caçada de recompensas é um teste. Schultz observa mais do que ensina. Ele quer ver como Django reage, como pensa, como decide. Django hesita, sente o peso de tirar uma vida, mas quando atira, não é por prazer, é por justiça. Ele só mata quem sabe que merece morrer. Isso diferencia Django de todos os outros naquele mundo violento. Quando finalmente encontram os irmãos Brittle, o passado vem à tona com força total. Django não apenas reconhece os homens, ele os encara. E nesse momento, algo muda definitivamente. Não há mais medo, não há submissão, há controle. Django escolhe como cada um vai morrer e escolhe lembrá-los de quem ele é. Essa cena é crucial porque não é só sobre vingança, é sobre inversão de poder. Django não pede permissão, ele não baixa a cabeça, ele assume o comando da situação, enquanto Schultz observa orgulhoso, entendendo que sua missão foi além de um simples acordo. Django e Schultz viajam juntos caçando criminosos. Eles conversam, riem, discordam. Não é uma relação de mestre e aluno, é uma parceria. Schultz explica como funciona o mundo dos homens livres, enquanto Django aprende rápido demais para alguém que passou a vida inteira acorrentado. É nesse período que Django conta sua verdadeira motivação. Brunhilda, sua esposa, separada dele, vendida, levada para longe. Schultz escuta com atenção e pela primeira vez a história deixa de ser apenas um trabalho. Ele se envolve emocionalmente. Depois do inverno, Django não é mais o mesmo homem que caminhava acorrentado no deserto. Ele anda ereto, fala com firmeza, olha nos olhos. Mas o mundo para onde ele está indo é o mais perigoso de todos, o coração do sistema escravista, Candyland. A fazenda de Calvin Candie não é apenas um lugar, é um símbolo. Tudo ali foi construído sobre sangue, sofrimento e exploração, mas embalado com luxo, vinho caro e falsas boas maneiras. Candie se apresenta como um cavalheiro do sul, educado, sorridente, quase carismático. Mas por trás desse verniz existe um homem sádico, que sente prazer em dominar e humilhar. Para entrar nesse território, Schultz e Django precisam vestir máscaras. Schultz se passa por um negociante excêntrico, interessado em mandingas e lutas de escravos. Django assume o papel mais doloroso de todos, o de um negro livre que negocia outros negros como se fossem animais. Cada frase dita por ele é uma facada interna. Cada encenação cobra um preço emocional. Desde o primeiro momento, Candyland é apresentada como um ambiente sufocante. O espectador sente isso. Os escravos andam cabisbaixos, em silêncio absoluto. Não há espaço para erro, não há espaço para humanidade. O medo reina em cada canto da casa. Calvin Candie é imprevisível, ele alterna risadas e explosões de violência com naturalidade assustadora.
Para ele, escravos são investimento e entretenimento. As lutas de Mandingo, onde homens são forçados a se matar para diversão, deixam claro que Candy não vê pessoas, vê peças descartáveis. É nesse ambiente que surge o personagem mais perigoso do filme, Stephen. Stephen não é o dono da casa, mas age como se fosse. Ele conhece cada canto, cada segredo, cada gesto. Diferente dos outros escravos, Stephen se sente parte do sistema. Ele não apenas obedece, ele defende a escravidão com unhas e dentes. E é exatamente por isso que ele enxerga o que Candy não vê. Stephen percebe pequenos detalhes, o jeito que Django olha para Brunhilda, a forma como Schultz fala, a pressa escondida por trás da encenação. Ele entende que aquela história de compra de lutadores não faz sentido. E quando Stephen começa a juntar as peças, o clima muda completamente. Brunhilda, por sua vez, é o coração silencioso dessa parte do filme. Ela reconhece Django, mas não pode demonstrar. Qualquer reação pode significar morte. O reencontro é feito de olhares contidos, palavras medidas e dor reprimida. Tarantino segura a emoção aqui, deixando tudo ferver por dentro. A tensão cresce até o jantar, uma das cenas mais icônicas do filme. Candy começa a falar sobre pseudociência, sobre crânios, tentando justificar a escravidão como algo natural. É uma fala absurda, mas assustadoramente próxima de discursos reais usados na época. Schultz se mantém calmo, mas o desprezo é visível. Quando Stephen finalmente expõe o plano, a farsa desmorona. Candy se sente humilhado, ferido no orgulho, e homens como ele não perdoam isso. Ele transforma a negociação em um jogo cruel, forçando Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilda, apenas para reafirmar poder. Esse momento marca a virada emocional do filme. Não há mais espaço para teatro. A violência que sempre esteve ali, escondida sob sorrisos, vem à tona sem freio. Depois que Stephen revela o verdadeiro motivo da visita de Schultz e Django, tudo muda. O clima leve, quase teatral, desaparece. Candyland mostra o que sempre foi, um lugar onde o poder se impõe pela violência e onde qualquer desafio precisa ser esmagado imediatamente. Calvin Candy não se sente apenas enganado, ele se sente desafiado, e isso para um homem como ele é imperdoável. Candy transforma a negociação em humilhação. Ele obriga Schultz a pagar um valor absurdo por Brunhilda, não porque precise do dinheiro, mas porque precisa reafirmar quem manda. Cada palavra dita ali é uma tentativa de esmagar moralmente aqueles dois homens que ousaram brincar com o sistema que ele domina. Schultz aceita pagar, mas há algo que ele não consegue fazer: apertar a mão de Candy. Pode parecer um gesto pequeno, mas naquele contexto é gigantesco. Apertar a mão significaria aceitar aquele homem, aceitar tudo o que ele representa. E Schultz, mesmo sabendo das consequências, se recusa. O tiro vem rápido. Schultz mata Candy no meio da sala. É um ato impulsivo, moral e ao mesmo tempo suicida. Ele sabe que não vai sair dali. E não sai. Schultz é morto imediatamente, deixando Django sozinho no meio do caos. Nesse momento, o filme muda de protagonista emocional. Até ali, Schultz era o guia. Agora, Django precisa caminhar sozinho. Ele reage, mata vários homens da casa, mas acaba capturado. Parece que tudo foi em vão. O sistema, mais uma vez, tenta se impor. Mas Django já não é mais o homem do começo do filme. Mesmo preso, ele pensa, observa e espera o momento certo. Usando inteligência e manipulação, ele engana seus captores, cria uma brecha e escapa. E quando escapa, não foge, ele volta. A volta de Django a Candyland não é apenas física, é simbólica. Ele não volta como escravo, nem como ajudante. Ele volta como justiça armada. Cada tiro é direcionado, cada passo é decidido, não há hesitação. A violência aqui é exagerada, quase operística. Tarantino não busca realismo, ele busca catarse. É a resposta emocional a séculos de opressão condensada em poucos minutos. Django destrói Candyland por dentro e por fora. Ele desmonta o sistema homem por homem. Stephen tenta manter o controle até o fim, manipulando, provocando,
mas pela primeira vez suas palavras não têm poder. Ele o confronta, o expõe e o elimina. A figura que simbolizava a manutenção interna da escravidão cai de forma definitiva. Antes de partir, Django deixa um último recado. Ele explode a Casa Grande. Não sobra símbolo, não sobra legado. Candyland vira cinza. O passado não pode ser apagado, mas pode ser encerrado. Não há discursos longos, não há decídios exagerados, só 2 sobreviventes deixando para trás um lugar que tentou destruí-los. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.